Queria chamar agora, então, a doutora Germana Alves de Brito, que ela é médica assistente do AC Camargo Cancer Center, tem doutorado em onconefrologia pelo AC Camargo, mestrado em clínica médica pela Unesp Botucatu, e ela é a coordenadora do Comitê de Onconefro da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E o tema dela é toxicidade do tratamento oncológico. Muito obrigado, doutora Germana. Também a senhora tem em torno de 25 minutos, tá bom? Joia, Rodrigo. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à comissão científica pelo convite, como a Verônica falou, especialmente a Ana, pelo convite, pela lembrança, e compartilhar essa mesa com a Verônica, para mim, é uma grande responsabilidade. Então, eu comentei logo cedo com ela, fosse outra pessoa, estava tudo certo, mas com você vai ser complicado conduzir essa discussão. Não há conflito de interesse na minha apresentação. Então, como a Verônica colocou, no paciente oncológico, a gente vai ter inúmeras razões que levam o paciente a precisar de uma avaliação de um nefrologista, né? Então, foi muito bem colocado as alterações da injúria renal aguda causadas pelo câncer. A gente vai falar de como o tratamento pode levar a essa injúria renal aguda, lembrando que, além da IRA, que é a principal razão que leva o paciente a precisar do nefrologista, a gente tem inúmeros distúrbios eletrolíticos de ácido básico que são decorrentes do próprio câncer e do seu tratamento, a própria doença renal crônica como uma causa e efeito, e as doenças glomerulares. Então, o que é que o nefrologista precisa saber em relação à terapia anticâncer, a terapia antineoplásica? Então, os principais grupos de tratamento é a terapia convencional, a terapia-alvo, inibidor do VEGF, inibidor da tirosina quinase, inibidor do FGFR, e a imunoterapia. Então, a gente vai falar sobre platina, metotrexate, pemetrexed e fosfamida. E é interessante a gente saber, e na hora de avaliar esse paciente, entender que todos os compartimentos renais podem ser afetados por essas drogas, tanto a terapia convencional, quanto a terapia-alvo e como as imunoterapias. Aqui a gente tem acometimento distal causado pela nefropatia por cilindros, aqui a nefrite tubulointersticial, não só pelos inibidores do checkpoint imune, mas inibidores de tirosina quinase, inibidores do BRAF. Aqui no polo do glomérulo, dos podócitos, a gente tem inúmeras drogas, como as drogas antiangiogênicas, até a própria inibidor do checkpoint imune, até a própria cisplatina, causando microangiopatia trombótica. Então, vamos lá. A terapia convencional, ela continua, sim, a principal ferramenta de tratamento para esses pacientes. Inúmeros tipos de tumores podem ser tratados com a terapia convencional, e os eventos adversos também são diversos, né? Então, microangiopatia trombótica, piora da doença renal crônica, glomerulopatia, distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente representados pela derivados da platina e fosfamido, pemetrexed e o metotrexate. Então, a gente vai começar falando sobre os derivados da platina. Então, os derivados da platina, eles são prescritos desde 1978. E ainda são as drogas mais utilizadas, mais de 50% dos tipos de neoplasia no momento do diagnóstico, eles são candidatos ao uso da platina. Altamente eficientes, no entanto, eles trazem um risco elevado de IRA após uma única dose. Isso tem sido relacionado, o efeito da cisplatina ela é dose dependente. Então, doses maiores que 60 miligramas por metro quadrado ou uma dose cumulativa maior que 330 miligramas por metro quadrado tem sido associado com esse maior risco de IRA. E por que isso acontece, né? Quais são os mecanismos envolvidos na toxicidade pela cisplatina? Então, essa é uma figura simplificada, porque existem inúmeras vias que justificam a IRA nesses pacientes. Então, a gente tem aqui a captação da cisplatina no túbulo contorcido proximal, via esses principais receptores do SLC 22A2A8. Quando ela entra na célula, o componente cloreto da cisplatina é substituído por uma molécula de água e sofre uma bioativação através da glutariltranscriptase, levando a essa cascata de disfunções, como dano do DNA, estresse oxidativo, estresse do retículo endoplasmático, dano mitocondrial, autofagia, levando à morte celular, inflamação, senescência, que levam diretamente à IRA e diretamente à doença renal crônica. Quais são os derivados da platina e qual o risco que cada um agrega de IRA, né? Então, a gente tem 3 derivados, que é a cisplatina, a oxaliplatina e a carboplatina. A cisplatina
é o derivado mais tóxico, então pode ocorrer IRA até 30% dos casos, e a oxaliplatina é a que causa IRA em menor frequência, menos de 5%. A oxaliplatina, diferente dos outros derivados, já tem também descrição, além da IRA, por necrose tubular aguda, microangiopatia trombótica, a nefrite tubulointersticial. É importante, na avaliação inicial desses pacientes, a gente fazer o reconhecimento dos fatores de risco para minimizar o risco. Então, se eu tenho um paciente DRC, idoso, hipertenso e com hipovolemia, eu vou, talvez, a forma que eu tenho de minimizar esse risco é usar um análogo. Então, ao invés de usar a cisplatina, eu usar a carboplatina, reduzir a dose e a frequência com o intuito de reduzir o risco e fazer com que esse paciente mantenha o tratamento do câncer, que é o que vai mudar a história natural e aumentar a sobrevida do mesmo. Então, os fatores de risco eles estão relacionados ao paciente e à droga. A droga é, quanto maior a dose, maior a frequência, e quanto maior a dose cumulativa, maior o risco de IRA nessa população. E como a toxicidade, além da IRA, acontece na cisplatina? Então, o distúrbio hidroeletrolítico mais comum é a hipomagnesemia, que acontece com ou sem IRA, tem uma frequência extremamente elevada, 50% a 90% dos pacientes podem ter hipomagnesemia. A hipomagnesemia ela pode também exacerbar a IRA e ela pode persistir mesmo após a suspensão da droga. Então, é urgente o entendimento, o reconhecimento e talvez até a prevenção dessa hipomagnesemia nos pacientes que serão expostos. Síndrome de Fanconi, que é a doença do túbulo contorcido proximal, também é comum nessa população, assim como a microangiopatia trombótica. Na prática, como que a gente previne essa IRA, né? Então, a gente tem a prevenção que correntemente é utilizada em todo mundo, né? Que é a administração de salina associado com potássio, magnésio, usar uma baixa dose, principalmente naqueles pacientes que têm risco para IRA, uso dos análogos como carbo ou oxaliplatina e o manitol. O amifostim, ele é uma droga que tem sido utilizada, mas assim, custo elevado, possível interferência antitumor. Aqui no Brasil a gente não usa. E como a gente tem uma resposta adequada à baixa dose, ao uso dos análogos, não se justifica o custo dessa droga como uma medicação para prevenir a IRA. No AC Camargo, o nosso protocolo também se assemelha ao da literatura, soro, magnésio, potássio, manitol, e naqueles pacientes de risco, dose reduzida e o uso dos análogos. Agora a gente vai falar sobre a segunda droga dentro das terapias convencionais, que é o metotrexate, né? Então, o metotrexate ele tem sido associado com IRA quando utilizado em altas doses. O que seria essa alta dose? Maior que 500 miligramas por metro quadrado. A lesão do metotrexate é a famosa nefropatia por cilindros. Então, você tem a obstrução pelos cilindros do metotrexate, mas também você pode ter um dano direto tubular e ainda uma vasoconstricção causada pela própria droga. 90% da droga é excretada na urina, ela tem uma alta ligação à proteína, 50% liga-se à proteína e um alto volume de distribuição. A IRA tem uma incidência muito variável na literatura, talvez porque pela população diversa, crianças, adultos, né? Então, tem trabalhos que relatam 1,8%, 36%, a incidência média é de 12%, e é geralmente uma lesão reversível. Outro ponto importante, a gente vai bater sempre na tecla na toxicidade das drogas, é sempre tentar buscar quem são os pacientes de risco e intervir ou acompanhar de forma mais próxima esse paciente para evitar que ele tenha IRA, né? Então, os pacientes de risco são aqueles desidratados, idosos, que têm uma urina ácida e que têm doença renal crônica prévia. A gente sabe que um aumento do pH urinário de 6 para 7 consegue aumentar a solubilidade do metotrexate em 6 a 8 vezes. Então, por isso que uma das medidas de prevenção é a gente fazer a alcalinização da urina para tentar manter um pH maior que 7. Os fatores de risco relacionados à droga é justamente a alta dose, maior que 500 miligramas, alguns trabalhos maior que 1 grama, né? E aqueles pacientes que têm as efusões, né? Derrame pleural, ascite. Acredita-se que essas efusões elas retardam o clearance do metotrexate. Então, naqueles pacientes que têm ascite, derrame pleural, preconiza-se a drenagem dessas efusões antes do início do tratamento. Como que a gente previne na prática clínica? Então, hidratação para obter um volume de diurese maior que 150 ml/hora, alcalinização urinária
com destrose a 5%, mais bicarbonato, para um pH urinário maior que 7. E aqui é importante a gente falar que, por vezes, a gente vai avaliar o paciente, ele está com alcalose metabólica. Então, pelo não controle apropriado da avaliação do pH urinário, o paciente acaba agregando um risco durante o tratamento. O leucovorin, ou ácido folínico, 24 a 36 horas após a primeira dose do metotrexate, na nossa instituição, é após 12 horas a primeira dose, e as doses seguintes são feitas conforme o nível sérico do metotrexate. A glucapridase ela é utilizada porque ela cliva, né, o metotrexate em produtos inativos, né, como o DAMPA. Aqui no Brasil, a gente não usa, né? É uma droga extremamente cara, mas nos países que têm experiência, que utilizam da glucarpidase, ela é utilizada quando o nível do metotrexate é maior em 48 horas que 5, ou o paciente que tem IRA. Né? A crítica aqui, eu acho que vale a pena a gente reforçar, é que a maioria das recomendações ela partiu de trabalhos observacionais. Então, deva sair novas sugestões quanto à real indicação e objetivo, né, da glucarpidase nesse tratamento da nefropatia, da prevenção, né, da IRA pelo metotrexate. E outro ponto é que ela atua nesse espaço extracelular. Ela não consegue entrar dentro da célula, então, após a suspensão, ocorre rebote. E outra coisa também que é muito importante a gente entender é que o uso do leucovorin ele é feito com base no nível sérico do metotrexate. Se eu uso o glucarpidase e eu reduzo brutalmente esse nível de metotrexate no sangue, eu não tenho um parâmetro para utilizar o leucovorin, que é uma droga que realmente reduziu o risco do paciente em menos de 1%. E, por fim, a terapia dialítica. Né? Então, a gente utiliza a terapia dialítica quando você tem uma IRA em progressão, ou grau 2, ou tem oligúria, ou quando você tem a toxicidade sistêmica hepática, sistema nervoso central e medular. O melhor método é aquele método intermitente, né, com o capilar de alto fluxo. Existe o rebote pós-terapia, e a forma que a gente tem como minimizar esse rebote é aumentar a frequência da diálise. Outra droga convencional muito utilizada na nossa prática clínica é o pemetrexed. O pemetrexed também tem uma incidência elevada de IRA, a principal etiologia é necrose tubular aguda. A gente vai ter um dano tubular proximal por interferência na síntese de purinas e pirimidinas. É contraindicado nos pacientes que têm um clearance reduzido, sendo os fatores de risco para maior chance de IRA, a dose cumulativa, a exposição prolongada e o paciente com doença renal crônica. Sendo o tratamento evitar outras drogas concomitantes nefrotóxicas, ácido folínico com B12 e a hidratação. A ifosfamida é outra terapia utilizada, né, terapia convencional. Você tem, classicamente, aquele paciente com disfunção tubular proximal. 50% também pode ter o distúrbio distal, sendo a IRA muito comum, também mais de 30%. E quando esses pacientes são biopsiados, 85% dos pacientes têm necrose tubular aguda. É uma lesão irreversível, tendo como fatores de risco a dose cumulativa, o uso concomitante com derivados da platina e ter doença renal crônica. O tratamento é basicamente de suporte. Agora a gente vai para outro campo dentro do tratamento da oncologia, que são os tratamentos mais novos. Né? Então a gente vai estudar agora os eventos adversos renais com terapia-alvo. Então, o que acontece na terapia-alvo? Então, a gente tem uma coexistência desses receptores, desses sinalizadores, tanto na célula tumoral quanto na célula normal. Então, isso é o que justifica, quando você inibe esses receptores, o surgimento dos eventos adversos, cutâneos, cardíacos, renais. Então, a nível renal, você tem toxicidade tubular, quando da utilização dos inibidores da tirosina quinase, do receptor do EGFR, hipomagnesemia importante naqueles anticorpos monoclonais do EGFR. A gente tem a formação de cistos nos pacientes que usam inibidores do ALK. E aqui a gente tem um braço dos pacientes que têm lesão endotelial e podócito, que é um dos eventos mais comuns quando da exposição dos pacientes à terapia-alvo antiangiogênese é a hipertensão e proteinúria. Então, quando a gente vê um paciente usando, por exemplo, o bevacizumab e é solicitada uma avaliação da nefrologia, a gente já sabe que é hipertensão e proteinúria pelo efeito que ele causa a nível de endotélio. Então, você tem uma renovação endotelial, um dano de podócito, uma redução do óxido nítrico causando vasoconstricção, dano em túbulo intersticial e glomerular, gerando hipertensão e proteinúria.
Na prática clínica, como que esses pacientes são conduzidos? De que forma que a gente vai manejar a hipertensão e a proteinúria nesse contexto? Então, existe, sim, alguns guides que sugerem a intervenção desses pacientes, que seja uma pausa temporária, que seja apenas o ajuste desse controle da pressão, ou o paciente priora uma hipertensão de base, ou ele fica hipertenso quando dá exposição desses antiangiogênese. Então, a gente tem aqui o paciente hipertenso, ele tem uma hipertensão grau 1 a grau 3, ou maior que grau 3. Quando é de grau 1 a grau 3, a gente mantém o anti-VEGF, não mexe na droga. A hipertensão já vem sendo mostrado como um marcador de eficiência da droga, e provavelmente esses pacientes têm uma melhor sobrevida. Então, a gente vai fazer o controle dessa pressão, e a depender se ou com ou sem proteinúria, a droga de escolha vai ser um bloqueador do canal de cálcio, e Ecobra. Se tem proteinúria, dá preferência como primeira linha o inibidor de canal de cálcio, o BRA ou IECA. Não deve ser utilizado o bloqueador do canal de cálcio não dihidropiridínico, né? Essa droga, ela interfere na síntese do P450 e, com isso, interfere na síntese do inibidor de tirosina quinase, agravando a hipertensão. O uso cautelar dos diuréticos é pela nossa população de pacientes oncológicos. Já tem trabalho descrevendo que cerca de 70% dos pacientes têm anorexia. Então, eles vivem num ambiente mais de hipovolemia, e isso pode agregar o risco de IRA nesses pacientes. Então, além da hipertensão, como a gente falou, podem surgir proteinúria. A proteinúria, muitas vezes, é decorrente da microangiopatia trombótica restrita ao rim ou de podocitopatias. E quando que vai ser descontinuado o tratamento? Então, tem situações clínicas que nós temos que fazer a descontinuação, que é quando tem hipertensão, emergência hipertensiva, proteinúria nefrótica, microangiopatia trombótica, sendo a biópsia indicada justamente naqueles pacientes que chegam para a gente com proteinúria maior que 2 gramas persistente, ou o paciente que tem IRA junto com hematúria. E agora falar sobre o importante, né, nova classe de tratamento. Eu costumo falar, tanto para os residentes como para a minha colega Verônica, né, que o inibidor de checkpoint imune é a nova cisplatina. E ela fez, como assim você está falando que o inibidor de checkpoint imune é a nova cisplatina, né? Então, lá atrás, quando eu falei de terapia convencional, eu falei de quanto ela é utilizada em mais de 50% dos pacientes com câncer. No diagnóstico, eles são candidatos ao uso da platina. E hoje, né, surpreendentemente, 10 anos se passaram e 40% dos pacientes diagnosticados com câncer hoje são elegíveis ao uso do inibidor de checkpoint imune. Então, é urgente o nosso conhecimento e medidas para prevenir o surgimento dos eventos adversos desse grupo de pacientes. Então, aqui nesse slide, a gente tem inúmeras informações. Quem são os inibidores de checkpoint imune, né? Então, eles são anticorpos monoclonais que bloqueiam, né, receptores ou ligantes das células T, e é justamente esses receptores chamados CTLA4, PD1 e PDL1, que são naturalmente inibitórios no nosso organismo. O que significa isso? Que, naturalmente, existem receptores que nos protegem, né, contra a autoimunidade. Então, se eu quebro esses receptores, esses freios do sistema imunológico, o que é que podem surgir? O risco da autoimunidade. Então, inúmeros eventos autoimunes podem decorrer após a exposição dos checkpoints imunes. Então, encefalite, miocardite, colite, os mais comuns na prática clínica são colite, pneumonite, hepatite, e sim, a IRA. A IRA é comum no paciente com imunoterapia. Então, essa coorte ela mostra tipo 17% de incidência, mas há trabalhos que já trazem de incidência de 24%. A nossa coorte hospitalar é de 23,5% de IRA na população sobre imunoterapia. No entanto, aquela incidência restrita ao imunoterápico vai de 2% a 5%. Então, isso cai bastante, ela não é a nova cisplatina. Então, a gente sai de 30% de risco de IRA para 2% a 5%. Certo? A média de surgimento da IRA é tardia, então, por muitas vezes, a gente não associa a IRA ao imunoterápico, porque acontece numa média de 14 a 16 semanas. Essa incidência, esse surgimento da IRA ela pode ser mais precoce, quando eu uso uma terapia combinada, cerca de 5 vezes mais comum. Então, essa incidência pode ser mais precoce em 4 semanas, quando, por exemplo, eu uso imuno ou imuno com QT.
O risco de IRA grau 3 pode ocorrer em 50% dos pacientes, 8% podem precisar de diálise, mas eles têm uma resposta muito boa ao uso do corticoide. Então, 80% dos pacientes recuperam a função renal com o uso do corticoide e 15% a 20% podem recorrer da IRA após a reexposição à imunoterapia. E de que forma a gente classifica a IRA nessa população? Então, a IRA ela pode ser definitiva, provável ou possível. Então, a definitiva, eu tenho que ter um encontro histológico compatível, e dos pacientes que são biopsiados, mais de 90% têm nefrite tubulointersticial, e junto dos fatores de risco sabidos de literatura, eu posso fechar como um diagnóstico definitivo, é uma IRA pela imunoterapia. E que fatores de risco são esses? É aquele paciente que tem doença renal crônica prévia, taxa de filtração glomerular principalmente menor que 30, é o paciente que tem outro evento adverso concomitante ou prévio à exposição, e aquele paciente que usa inibidor de bomba de prótons. O diagnóstico provável é quando tem uma elevação de creatinina ou terapia dialítica, na ausência de outra etiologia, com pelo menos, dos seguintes, que é a piúria estéril, ou um evento adverso, ou eosinofilia. E a possível é quando eu tenho elevação de creatinina, se uma causa outra que eu posso justificar a IRA. E por que isso acontece? Então, lá atrás, a gente falou que eu uso o inibidor de checkpoint imune e rompo todos esses freios, causando autoimunidade. Então, ocorre uma perda da tolerância a autoantígenos, ocorre uma reativação de células T efetoras de droga específico, que é uma espécie de raptenização de drogas imunogênicas, como, por exemplo, inibidor de bomba de prótons, anti-inflamatórios e antibióticos, que, na ausência dessas drogas, ficam lá, não causam lesão, em princípio, e na presença do checkpoint imune, elas se tornam imunogênicas, causando ativação das células T e dano renal. E, por fim, a produção de citoquinas inflamatórias, causando, principalmente representadas pela elevação da interleucina 2R, interferon, interleucina 6, CXCL10, levando à produção de autoanticorpos e dano renal. Hoje, inibidor de bomba de prótons é a medicação que o nefrologista ama odiar. Então, é muito comum na prática clínica, o paciente chega para a gente usando omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, e fica fácil. A gente tira a droga e, muitas vezes, a gente não tem nem que expor o paciente ao corticoide. Eu tiro aquele evento imunogênico e acaba ajudando tanto na recuperação, ou até mesmo em poupar corticoide nesse paciente. Então, os inibidores de bomba de prótons, eles podem causar um dano tóxico direto, eles podem sofrer esse processo de raptenização, levando à ativação das células T, produção de citoquinas inflamatórias, levando a essa cascata de inflamação, anemia subclínica, a doença renal crônica e doença renal crônica terminal. Biópsia renal na imunoterapia. Aqui a gente já traz o que é o grande encontro, quando eu biopsio esse paciente. Então, você tem um intenso infiltrado inflamatório linfocítico. Então, é a anemia linfocítica que é encontrada com a exposição do inibidor de checkpoint, sendo os fatores que favorecem a biópsia renal, aquele paciente que tem uma proteinúria maior que 1 grama e testes sorológicos positivos, uma síndrome clínica que sugira uma outra causa, ou a terapia combinada, que seja terapia combinada com QT ou uma terapia combinada com uma terapia-alvo. E os fatores que favorecem o tratamento empírico é aquele paciente com proteinúria discreta ou sem proteinúria, está usando outras drogas que têm associação com NIA, tem um alto risco de biópsia, distúrbio de coagulação, rio único, ou o paciente tem fragilidade para aquele procedimento, ou a própria preferência do paciente. A gente já teve situações em que o paciente não quis ser biopsiado. A partir do momento que eu vou biopsiar, eu vou pausar o tratamento. Aquele tratamento é o que vai fazer com que o paciente fique vivo. Então, ele já imagina toda essa circunstância e ele simplesmente pode não querer biopsiar. Como eu falei, 90% é NIA, dos pacientes que são biopsiados, e mesmo aqueles que têm glomerulonefrites, pode coexistir a NIA em até 40% dos pacientes. O diagnóstico, hoje, é um desafio. A biópsia renal é o padrão ouro para esse diagnóstico. No entanto, os estudos eles tentam focar em biomarcadores não invasivos.
Tá? Então, existe o uso do PCR, que sim é inespecífico, mas a gente tem aqui o basal do PCR, a elevação no momento do evento adverso e a recuperação após o evento adverso. Isso a gente vê muito na prática clínica. E todo esse screen do que a gente pode fazer, PCR, relação proteína, creatinina, a gente tem feito. Eosinófilos periféricos também temos feito. E a gente observa que eles chegam, sim, inflamados, e com o tratamento isso tende a regredir. Aqui também foi um trabalho do Key Reports, em que ele avaliou a IRA não imunomediada versus a IRA imunomediada. Então, esses pacientes têm maior PCR, têm maior proteína na urina. São trabalhos retrospectivos, então tem um grande missing, né, de amostra. Aqui tem maior creatinina e aqui eles têm menor taxa de filtração glomerular. Existem os painéis de interleucinas, que a gente não usa na prática clínica. Eu consegui dosar interleucina 6 no meu paciente. Realmente, ele tem interleucina 6 elevada e que melhorou com o tratamento com corticoide. Mas, na prática clínica, a gente não tem isso daí. Imagem, para descartar outras etiologias. Lembrando o que eu falei lá atrás, 70% da anorexia. Acaba que a grande maioria dessas IRAs no paciente sob imunoterapia também tem sido associada a causas não IRA, tipo IRAs hemodinâmicas. E aqui Acabou. E aqui, para complementar o diagnóstico, que a Verônica também já expôs, não faz parte muito da nossa realidade. Claro, eu trabalho no hospital privado, e aqui a gente tem um pouco mais de acesso ao PET. Então, aqui a gente traz uma imagem do PET pré-imuno, o PET basal durante a imuno, o PET durante a IRA. Então, ocorre uma captação do FDG durante a inflamação e uma recuperação a níveis fisiológicos de captação após o corticoide. O diferencial, quando eu biopsio, é NIA, se é um paciente que usou inibidor de bomba de próton, se é um paciente que usou imunoterapia, parece que sim, também tem sido estudado. A expressão via imunistoquímica do PD-1 e do PDL1 foi maior nos pacientes que tinham IRA imunomediada do que aquele que não tinha IRA imunomediada, então talvez seja uma informação importante. O manejo vai ser de acordo com a severidade. Então, se é um grau 1, procurar causas alternativas, tirar a causa, melhorou, continua o tratamento. Se é um grau 1 que progride, você vai fazer todo o screening, mandar para o nefrologista, considerar a biópsia, tratar se houver contraindicações ou tiver outra razão de um evento adverso severo, ou se o paciente não aceitar a biópsia. Se for NIA, você vai fazer o tratamento com corticoide. Se não recuperar, existe sim imunossupressões outras. A primeira linha é o infliximab, 5 mg dose única, e depois vem o micofenolato, 500 mg 2 vezes ao dia, por até 3 meses. Se forem glomerulopatias, essas devem ser tratadas de acordo com o tipo histológico encontrado. A reexposição é possível, principalmente quando o paciente não tem outro evento adverso que tenha um risco de vida, mesmo aqueles que não recuperam após o tratamento com corticoide ou a parada da imunoterapia, você pode considerar a reexposição a depender da resposta, do tipo de tumor e, idealmente, quando houver recuperação da função renal, já sem corticoide. E o que é que acontece além da IRA? Então, aqui a gente tem o polo das glomerulopatias, causando, o principal é a vasculite, né? Segundo, vem as doenças podostárias, principalmente doenças de lesão mínima, e inúmeros distúrbios eletrolíticos imunomediados, que a gente vê muito na prática clínica, é hipercalcemia, hipocalemia e acidose tubular renal. E agora, um pouco, para finalizar, transplante renal e imunoterapia. Então, esse complexo, né, do bloqueio do checkpoint imune nos pacientes transplantados, talvez seja o nosso grande papel a partir de agora, para tentar melhorar a sobrevida do paciente com câncer e transplante. Então, a gente tem aqui que a supressão do sistema imune realmente melhora a tolerância ao enxerto e a ativação aumenta o risco de rejeição, que é alta nessa população. Então, quando a gente compara o risco de IRA no paciente não transplante de 2% a 5% e vai para 40% no paciente com transplante, é talvez esse grupo de pacientes que requer maior estudo a partir de agora, no intuito de prevenir essa lesão. A IRA nesse paciente é muito mais precoce. Então, 4 semanas após o primeiro ciclo de imunoterapia, esse paciente ele pode rejeitar. Essa rejeição geralmente é refratária ao corticoide, 60% a 70% pode evoluir para a terapia dialítica. E quais são os trabalhos, né, que trazem informações interessantes para a gente e é talvez uma esperança no controle da IRA nesses pacientes? Então, tem esse trabalho do Lancet do ano passado, que tratou qualquer tipo de câncer que era incurável com nivolumab. Ele manteve a mesma dose de imunossupressor. Sempre são trabalhos muito pequenos, né, 17, 8, 12 pacientes. O 11,7% de rejeição e 53% de taxa de resposta, incluindo completa e parcial.
Esse trabalho que saiu no abstract, no ASCO do ano passado, tratou pacientes com câncer de pele, nível mais ou menos IP, usando tacrolimus e prednisona. Tacrolimus para um nível de 2,5 e prednisona 5, risco de rejeição de 25%, taxa de resposta de 33%. E o mais atual, e é esse esquema que a gente tem utilizado no nosso serviço, a abstract que saiu agora na ASCO 2023, o uso do semiplimab para SEC, em que ele mudou a imunossupressão do paciente para mTOR e corticoide dinâmico. Aqui teve 0% de rejeição, com 45% de resposta. O que é esse corticoide dinâmico? Né? Então, o ciclo da imunoterapia ela é de 21 dias. Então, no D1 ao D3, ele usa 40 miligramas. Do D4 ao D7, ele usa 20 miligramas. E do D7 até o próximo início do ciclo, 10 miligramas. Quais são nossas missões? Né? Então, o nefrologista ele vai tentar identificar, tratar e, se possível, prevenir os eventos renais. No entanto, essa ligação com a oncologia é que deve, sim, promover a manutenção do tratamento oncológico. Por vezes, o paciente chega com a IRA grau 1 no consultório, que seja grau 1 persistente, e o nefrologista mantém o tratamento, conversa com o oncologista, tentar minimizar todas essas consequências precoces e tardias do tratamento, é que vão trazer vida a esse paciente e esperança. Eu quero apresentar agora o Comitê da Onconefrologia, em que hoje 12 membros fazem parte, todos os membros envolvidos, a gente tentou incluir todas as pessoas do Brasil, então temos Nordeste, Sudeste, Sul. A Ana, que nos convidou para esse evento, é uma dos nossos membros. Nosso intuito é tentar divulgar, com ensino, pesquisa, a palavra, né, trazer uma informação mais fácil no manejo dos pacientes oncológicos, apesar do grande desafio que é cuidar de um paciente com câncer e disfunção renal. Muito obrigada e desculpa o atraso, Rodrigo. Obrigado, doutora Germana.